A grande retomada dos concursos é real e já começou. E você precisa estar preparado para conquistar o seu cargo público. O que eu tenho hoje para você vai mudar a sua forma de estudar. Com a nossa assinatura limitada 6.0, você terá a melhor tecnologia 100% focada em sua aprovação para qualquer concurso que você escolher. A carreira que você quiser. Aproveite, por tempo limitado, nossos planos promocionais com até 90% de desconto. São condições exclusivas para você garantir a sua preparação com os melhores. Clique no link deste vídeo e acesse agora. Se você está vendo este vídeo, é porque está em busca da aprovação no concurso público dos seus sonhos. E para isso, vamos ajudar você a aproveitar a grande retomada de editais e oportunidades que já começou. Com a nossa assinatura limitada 6.0, você terá o melhor conteúdo e tecnologia 100% focados em sua aprovação para qualquer concurso que você escolher, a carreira que você quiser. Aproveite, por tempo limitado, nossos planos promocionais com até 90% de desconto. São condições exclusivas para você garantir a sua preparação com os melhores. E acredite, até o final deste ano, você vai querer ter começado a estudar com GRAN agora. Clique no link deste vídeo e acesse agora.
Olá, meus queridos, boa tarde, sejam bem-vindos, queridos OABeiros e não OABeiros, Nara aí, representando os não OABeiros, overdose de Carolina, graças a Jesus, que overdose de mim, né, gente? Ainda bem, direito penal, porque imagina se você tivesse uma overdose aí de outras disciplinas que dizem que são disciplinas do direito, que eu ainda não sei muito bem se são, né, disciplinas. Isso que a galera do direito do trabalho não me ouça, direito empresarial não me ouça, brincadeiras à parte. Hoje é um tema muito importante para a sua segunda fase. Trouxe aqui o nome do evento. É o seguinte, bote aqui na tela, diretor. 10 súmulas e julgados indispensáveis à sua prova. Só que assim, eu não aguento, né? Eu não aguento. Você acha que eu trouxe apenas 10? Não trouxe só 10. Eu trouxe um pouquinho mais. Porque, né? Não consigo 10. Eu sou uma pessoa exagerada, né? Coisa de gente baiana. Quando baiano se reúne para comer, Ave Maria, podem ter 3 pessoas, tem um banquete para um mundaréu de gente. Samara! Beijo, minha linda. Olha só, Samara, segunda-feira, mentoria aí, comendo no centro, como diz o povo baiano. Kênio, querido, Nanda Máximo, Samarinha, Lucas, Bruna, Lu, Rose, que mais? Claudinha, Tarcísio, José, Cleide, Melina já tá aqui conosco, Bruna, Iva, a galera da mentoria já tá em peso aqui. Muito obrigada, vamos começar. Jussiara, Narinha tá aqui sempre comigo, né, meu amor? Um beijaço pra você. Bora de penal, claro que é a melhor disciplina, sem sombra de dúvida. Gente, eu tava na aula passada, que aqui é mais descontraído, né? OAB é maravilha. Eu tava tremendo de frio, não podia falar nada. Agora tudo desligado, a mão agora começa a voltar a ter tato, né? Que tava com ar-condicionado aqui no talo, Brasília fria e eu tremendo de frio. Misericórdia. Professora Hélio Jorge, Tati, pronto, Joyce. Bora começar. Se eu ficar falando nome aqui, a gente não estuda, né? Sintam-se todos acolhidos por mim. Ó, não tá passando, diretor. Tá sim, passando. Diretor, o negócio tá travado aqui, ó. Não vai nem para trás, nem para frente. Agora. Primeiras súmulas. Bora, Kelly, bora, Joyce, bora todo mundo. Crime impossível. Súmula 567 do STJ e súmula 145 do Supremo diz o seguinte. Súmula que arrebenta em prova a questão praticamente cativa perguntando sobre esta súmula. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do furto. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. 2 súmulas que arrebentam em prova. Olha aí, Claudinha e Lucas. Trabalho no sangue. Mas aprendi na faculdade. Não. Que lindo! Ainda que vocês me traiam com o direito do trabalho, eu amo vocês, tá? Ainda que vocês me traiam. Essas 2 súmulas, a súmula do STJ, que é a 567, ela cai muito em prova, principalmente nas questões discursivas. Para a galera da primeira fase, que já saiu a data, né, para a primeira fase, é 17 de outubro, temos aí um pouquinho mais do que 3 meses. Vamos estudar. Para esta súmula 567, significa dizer o seguinte: todo local em que o proprietário coloque câmeras de segurança, coloquem pessoas para fazerem a segurança, guarnecerem o local, quando existe a prática de um furto, um crime contra o patrimônio, nós não vamos falar em crime impossível por conta deste monitoramento eletrônico ou por conta de seguranças que são colocados no estabelecimento para guarnecer o patrimônio. Isso não obsta de maneira alguma a possibilidade da consumação do crime. O crime impossível, olha só, previsto no artigo 17 do Código Penal,
diz o seguinte, olha o que ele diz. A tentativa é impunível, essa cadeira emperrou agora. A tentativa é impunível quando o meio utilizado pelo agente é absolutamente ineficaz ou quando o objeto que o agente quer atingir é absolutamente impróprio. Então, eu tenho duas situações que me levam ao crime impossível, ou seja, a teses de atipicidade. O fato é atípico. Quando o meio escolhido pelo agente para praticar aquele delito é absolutamente ineficaz. A palavra-chave é essa, absolutamente, esse advérbio. Porque se colocar relativamente, a tentativa é punível. Eu não tenho atipicidade, eu tenho tipicidade. Então, o meio escolhido é absolutamente impróprio. Observem, eu tô grávida, eu quero abortar. Para tanto, eu vou tomar esta pílula aqui na minha mão. Tomo a pílula com o objetivo de causar a morte intrauterina, de causar a morte do feto, de vida intrauterina, de causar a morte do feto. Olha só, senhora OAB, as pessoas precisam viver. Não é não, Narinha? Advogando em causa própria, minha querida? Como assim? Como assim? Como assim? Mas é legítimo, né? Advogar em causa própria. Então eu tomo essa pílula e aí eu verifico que esta pílula, ela é de farinha. Ela não tem nenhuma substância ativa capaz de ceifar a vida intrauterina. Pergunta aos senhores. Eu responderei pela tentativa de aborto? Não. Por quê? Porque o meio que eu utilizei para praticar o crime de aborto era absolutamente impróprio. Fez a perícia nestas pílulas que eu utilizei para abortar e percebeu que só tinha farinha, que não tinha nenhum princípio ativo hábil, ainda que relativamente, a causar o aborto. Samarinha, prof, precisa viver também. Preciso, gente, preciso. Entenderam? Então, quando eu falo de meio absolutamente impróprio, vai ter que ter na prova dizendo que a perícia constatou que aquela pílula, aquela arma era absolutamente ineficaz. Júlio, prof, qual peça você acha que vai cair? Toda aula que dá OAB eu falo isso. Gente, a minha bola de cristal disse o seguinte, nesta ordem, alegações finais, resposta à acusação e agravo em execução do 197 da LEP. Minha bola de cristal, não sei se vai falhar ou não, mas assim, em ordem prioritária, eu acho muito nas alegações finais. Muito, muito. Cheio de tese. Preliminar, tese de mérito principal, tese subsidiária, dosimetria de pena, regime, vai ter tudo. Eu acho que vai ser isso. Bem achismo, né? Claudinha, trabalho. Cadê o Lucas? Que eu vi e sumiu. Fala, mãe Carol, gostei. Cadê minha bola de cristal aqui, né? Gente, se eu acertar, a bola de cristal funciona. Olha só, eu vou consultar os meus oráculos. Depois eu falo com você, tá bom? Ansiedade matando. Quanto mais estuda, ansiedade... Normal de quem estuda. Sala da professora não, da psicóloga Juliana Gebrim. Nara, coloca os horários das salas. Ela vai ajudar vocês da UAB a controlar esta ansiedade. A ansiedade, gente, acaba com os concursandos, acaba com os examinandos. Precisamos controlar a ansiedade. Nada melhor do que a nossa queridíssima psicóloga aqui, Juliana Gebrim. Vão, assistam às aulas, participem das aulas dela, bem como das salas particulares. Ela tem salas particulares voltadas exatamente ao estudo, exatamente voltada aos alunos que estão com ansiedade, que praticam aqui concursos, que fazem concurso, fazem prova da OAB, etc, etc. Isso ajuda muito, tá bom?
Nara, aí, ó, sexta-feira, 13 às 14 ou 13 e 14, Narinha? Agravo em execução é que dá mais trabalho. Não acho, José, não acho. Não acho que as peças deem trabalho, não acho. Bora aqui no material. São 2 salas, a sábado às 19 e às 20, eu acho que é isso que a Narinha está colocando. E sexta-feira, 13 e 14 horas. Quanto tempo diário de estudo você recomenda? Diário, de domingo a domingo, no mínimo 5 horas líquidas. Para esta prova agora, que vai ter dia 8 de agosto, tá? Agora, se você vai se preparar para o 33º exame, eu acredito que você possa diminuir um pouquinho, no sentido de descansar no domingo, descansar um turno no domingo, mais ou menos isso, mas 5 horas líquidas é o mínimo que você pode fazer, mínimo. Muita coisa para estudar. Volta aqui. Súmula 145 do Supremo diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. E aqui nós estamos falando do flagrante preparado. Flagrante preparado. Você que lute, viu, Samara? Ai, ai, ai. Próxima semana você tá começando aí. Aí, a Nara colocou, gente, quarta-feira, das 19 horas às 21 horas, sextas-feiras, das 13 às 14, sábado, das 19 às 20. Sala com a psicóloga Juliana Gebrim. Por gentileza, aos assinantes ilimitado, eu peço que vocês participem de pelo menos uma dessas salas por semana. Isso ajuda demais. A Melina tá falando que a alma já foi. Não, chama a alma aqui para baixo que eu preciso da alma. Peça do simulado já é tua dica de alegação. Não vou falar nada, Juju. Não me comprometa, tem um monte aí de simulado por vir. Quando eu falo da súmula 145, aí eu já falo, gente, do processo penal. Porque pode cair flagrante preparado. O que é o flagrante preparado? Quando a autoridade policial, os agentes de polícia preparam toda aquela situação para que o outro seja pego em flagrante delito. Então, olha só. Você está na sua casa, eu chego e falo o seguinte: Nara, vai ali, compra aquela droga para mim. Eu tô querendo exatamente prender a Nara em flagrante delito. Pensa no seguinte: olha, a Nara tá em casa, não quer comprar a droga. E eu falo o seguinte: Nara, vai para mim, por favor, tome aqui a grana. Eu sei que você tá precisando de grana, tome aqui a grana, compre aquela droga. Para que eu quero fazer isso? Porque o agente policial já tá ali, porque na hora que ela comprar, prende em flagrante delito. Situação totalmente preparada. Flagrante preparado torna aqui o crime possível conduta atípica. Conduta atípica. Marina chegou, mais uma penalista para fortalecer o nosso melhor grupo. Não tem área melhor, já falei para vocês. Migrem para o direito penal definitivamente, é a sua salvação. Olha só. Oxe, não era minha amiga? Cuidado, conceito de amiga, tá? Conceito de amiga, muito cuidado. Bora aqui, crimes contra a administração pública. Ulalá. OAB ama de paixão esta súmula. Ama de paixão. Felipe chegando na área, mais um penalista aí. Adoro vocês, penalistas. Súmula 599 do STJ. Gente, tudo que eu tô falando aqui, você vai pegar o seu código e você vai colocar os clipes que eu mando vocês colocarem. Rosa para tese, verde para tese, rosa para peça, azul para pedido. Você coloque os seus clipes e coloque o marca-texto. Senão já sabe o que acontece, viu? Era minha amiga... Gente, Samara hoje teve comigo uma mentoria rápida, né, Samarita? E hoje, a hora inteira, eu chamei Samara de Samanta. É cansaço ou é velhice? Deixo para que vocês falem aí se é cansaço ou é velhice. Cuidado com a resposta, viu? Não mato cada um aí se falar algo que eu não goste. Cansaço ou velhice? Chamei a Samara hoje, durante 1 hora de mentoria de Samanta. Fiquei rindo sozinha depois, Samara, por conta disso. Penal fazendo lavagem cerebral no povo. Claro, Lucas. Claro.
Eu só vou desejar para vocês que são meus amores o que é bom. Vou desejar o que é ruim? Eu não. Volto aqui. Boa tarde, galera de Pernambuco. É a idade mesmo. Ai, Robson, só matando você. Súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. É inaplicável aos crimes contra a administração pública. Cuidado com a súmula 599. Então imagine, caiu peculato. Teve uma situação na prova que caiu peculato e disse que o agente público, ele desviou bens da administração pública que não chegava nem a um salário mínimo. Ele induzia o examinando a falar que deveria ser aplicado o princípio da insignificância que retira a tipicidade. Peculato é crime contra a administração pública, meu caro. Não aplique o princípio da insignificância. Entretanto, cuidado com descaminho. Olha no material. Nanda! Chegou aqui minha amiga. Um beijo. Vem cá, diretor. Deixa eu falar com a Nanda. Não, aqui na 2, diretor. Aqui, ó. Aqui, Nanda. Um beijo pra você, Nanda. Nanda, eu desculpo que você é do trabalho. Olha o coelhinho, gente. Sabe por que coelhinho? A gente tem amigos, né, nesse Brasil todo, graças a Deus. Daí a gente se encontra virtualmente, todo mundo de coelhinho. Todo mundo com as orelhinhas. Aí a gente, toda vez que a Nanda e a Samara entram, aí elas colocam os coelhinhos. Aí divulguei a nossa charada, né, não? Nanda, após a prova da UAB, que eu sei que você está fazendo o direito do trabalho, você vai vir para a força, né? Fala para mim que você vai vir para a força. Você não vai desapontar tia Carol, por favor. Vindo para a força logo. Tá, tudo bem, eu desculpo que você, por um lapso, você se inscreveu lá no Direito do Trabalho, mas misericórdia, né? Misericórdia. Amo você, minha querida. Chegou a bagunceira. Não, Nanda é a queridona, queridona. Olha só. Cuidado aqui, gente, observação. Professora, você tá brincando demais hoje. Relaxa, gente, relaxa. Tô brincando demais não, relaxa. Tá todo mundo muito estressado por conta desta UAB. Crime de descaminho. Artigo 334 do Código Penal. Samara, verifica para mim se é 334 ou 344. Acho que é 334 mesmo, descaminho. Por favor. Olha só, o crime de descaminho começou. Nanda com Samara, misericórdia. Bora. O crime de descaminho, o Supremo falou que aplica o princípio da insignificância quando o tributo iludido seja na entrada, na saída ou no consumo de mercadoria, o tributo iludido for menor do que 20 mil reais. Aí se aplica o princípio da insignificância. Então, volte. Crime de descaminho aplica aqui me perdi o negócio, ele fala, Lucas falando, vixe, prof, me perdoa. Perdoa que não é penal, não, tem que vir pro penal. Aplica o princípio da insignificância quando o tributo for inferior a 20 mil reais. Esse tributo tem que ser tributo federal, tá? Neste caso, pode ser aplicado o princípio da insignificância. Aí eu não aplico a súmula 599. Então, muito cuidado, que a prova pode induzir que a súmula do STJ 599 afasta o princípio da insignificância quanto aos crimes praticados contra a administração pública. Mas você tem a exceção em relação ao crime de descaminho. Observação 2. O Supremo, em uma situação específica, aplicou o princípio da insignificância para crimes contra a administração numa situação de peculato. Foi uma situação em que o servidor público, vocês vão entender essa situação, o servidor público, ele imprimia coisas dele no trabalho, tá?
dele, dos filhos, da mulher, do papagaio, do cachorro, do gato, todo mundo ele imprimia lá no trabalho. E aí? 334, obrigada, Sá. E aí? Ele foi denunciado pelo crime de peculato, apropriação de bens públicos. Deu mais ou menos uma resma que a criatura fez de impressão. Nesse caso, o Supremo aplicou o princípio da insignificância. Ele foi denunciado, recorreu, foi lá para o Supremo, e o Supremo falou o seguinte, não obstante eu aderir à súmula 599 do STJ, que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra o patrimônio, nessa situação, apesar da conduta não ser certa desse servidor público, vou aplicar o princípio da insignificância, afastando a tipicidade. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material. Olha só. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material. Claudinha, vamos ver o que Claudinha colocou aí. Eu casei com trabalho. Misericórdia, Cláudia, você ainda fala assim, abertamente. Porém, me apaixonei por penal. Ai, que lindo. Me apaixonei por penal e processo penal. Acho que vou me divorciar depois do dia 8. Graças ao Senhor, um ser humano resgatado. Você, minha pró maravilhosa, Lorena Campos e Michele Tonon, são duas queridas que eu sou muito, muito fã das duas. Lorena Campos, no processo penal, e a doutora Michele, defensora pública, aqui no DF, no direito penal, duas queridíssimas. Eu acho que você tem que vir para a força depois do dia 8 de agosto. Depois do dia 8 de agosto, esqueça trabalho, venha para o lado da força, por favor. Kênio, gosto das aulas da Carolina. O único problema é que ela não fala comigo. Kênio, meu querido, eu tô falando com você. Desculpa, pró. Fala com o Kênio. Tô falando com o Kênio. Você é do direito penal? Primeiro, né? Você é da força aqui? Você é do lado da força? Porque também, se não for, vou reconsiderar esse nosso bate-papo aqui. Olha só. Então, gente, no crime de descaminho, cuidado, princípio da insignificância, tributo inferior a R$20 mil. E Juliana Gebrim, uhul! Juliana Gebrim, gente, olha a musa, nossa psicóloga, é ela com quem vocês têm que falar. Vocês precisam participar das salas particulares da Juliana Gebrim. Prova dia 8 de agosto, convoco a todos, hoje, às 19 horas, entrem aos assinantes ilimitados. Professora Prozinha Carol está pedindo encarecidamente, vamos driblar esta ansiedade. Todo mundo entrando hoje, às 19 horas, quero vê-los, quero ver a galera da OAB, às 19 horas, na sala da Juliana Gebrim. Juliana Gebrim vai colocar a sua ansiedade, meu filho, lá embaixo, vai matar a sua ansiedade, você vai para a prova, lindo, leve e inteligente. Vai lá. Juju! É a mulher mais gata deste Gran Cursos. Jesus amado, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, meu amor. Um beijo, morta de saudade de você. Morta. Juliana, ela é realmente fodástica. Ô, mulher maravilhosa. Gente, falando muito sério, assistam, participem, tanto do divã da Juliana, quanto das salas particulares. Os assinantes ilimitados têm acesso às salas particulares. Usufruam. O pedido da Carol é uma ordem. É isso aí, Sá. Vai comigo. Aí, ó. Juliana tá dizendo, mata mesmo. Ela mata qualquer ansiedade. E ansiedade é um dos piores rivais seus para a hora da prova. Mais gata é você, ó, Nandinha. Gente, vai à sala só para você ver quem é a Juliana Gebrim. Inteligente, gente boa, maravilhosa, nossa psicóloga aqui, elegantíssima, gatérrima, Juju. Um beijo, meu amor. Vamos voltar aqui, gente. Súmulas relacionadas à pena.
Pena, súmula 440 do STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento do regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Com base apenas na gravidade abstrata do delito. Olha só, quando nós falamos de pena, vocês têm que lembrar a dosimetria desta pena. A dosimetria da pena, ela é formada de 3 fases. Fixação da pena base, que aí nós temos a análise das circunstâncias 59, fixação da pena intermediária, que nós analisamos as agravantes e as atenuantes, e a terceira fase, fixação da pena definitiva. E aí você tem as causas de aumento e diminuição da pena que está por todo o Código. As agravantes e as atenuantes, elas estão a partir do artigo 61 até o artigo 66 do Código Penal. Bem, a súmula 440 está dizendo o seguinte: quando o juiz fixar a pena, qual é o regime adequado que você deve analisar? Você vai ver se a pena base foi fixada no mínimo legal. O que é o mínimo legal? É o mínimo previsto pelo legislador. Se o juiz fixar no mínimo legal a pena base, você vai analisar o critério da quantidade da pena total, mais a questão da primariedade. Então, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 favoráveis, você analisa a quantidade da pena total mais a primariedade do réu. E aí você aplica o artigo 33 do Código Penal. Ou seja, se as circunstâncias judiciais, ou seja, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, forem todas favoráveis, após o juiz fixar a quantidade total da pena, você passa para a fixação do regime. E aí a fixação do regime, você precisa combinar estes 3 requisitos. Circunstâncias favoráveis, mais quantidade da pena, mais primariedade, você fixa o regime mais favorável de acordo com a quantidade da pena. Então, o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, trouxe o regime inicial de cumprimento de pena. Se nós estivermos diante de pena privativa de liberdade até 4 anos e ele for primário, o regime será qual? Aberto. Se nós estivermos acima de 4 anos até 8, e ele for primário, regime semiaberto. Aí tem uma pergunta que cai na prova. Carol, mas se ele for primário, a pena está entre este interregno, entre 4 e 8 anos, mas as circunstâncias judiciais do 59 são desfavoráveis. Pode ser aplicado o regime mais gravoso? Pode. Aí pode. Então, os critérios para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Análise das circunstâncias judiciais do 59, mais quantidade da pena, mais primariedade. Um destes requisitos pode afastar o regime mais gravoso. Pode afastar o regime mais benéfico, atraindo o mais gravoso. Muito cuidado. Muito cuidado. Súmula 440 você utiliza onde? Alegações finais e apelação. Porque você precisa fazer nas alegações finais e na apelação dosimetria da pena. Súmula 440 você sempre vai utilizar nas alegações finais, quando você pede fixação da pena e fixação do regime. Necessariamente. Olha aqui.
Daniel Assunção aqui na área, meu amor, um beijo. Outro trabalhista que eu não sei o porquê que ele parou lá no Direito do Trabalho com Nanda, os perdidos, né? Os perdidos do Direito do Trabalho. Daniel, você tem que vir para a força. A Nanda já garantiu que após o dia 8, ela vai vir para a força. Por favor. Olha só, Daniel tem que vir para a força também. Beijo, Dani, meu amor. Olha só aqui, gente, agora. Súmula 444. Cai muito em prova também. Eu coloquei as súmulas aqui que mais caem em prova. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Olha só, Jânio também na área aqui. Ô, Jânio, querido, qual o problema das alegações finais? Só porque você errou ontem suas alegações finais, você foi bem, querido. Tem que fazer só a dosimetria da pena. Fazer a dosimetria da pena. Treina, até a mão quase cair. Quando ela estiver quase caindo, você tá bom e vai fazer a prova, tá bom? Dani, Sá, Nanda tá aqui também. Galera maravilhosa. Pena que só a Sá soube escolher, né? Só a Sá que é do penal. A galera aí, o resto tudo do trabalho. Misericórdia. Beijo, Dani. Súmula 440, queridos. Vocês têm que lembrar aqui que é o princípio da não... No material, diretor. Culpabilidade. Princípio da não culpabilidade. Por quê? Você não pode atribuir maus antecedentes, e aí, maus antecedentes é uma circunstância judicial. Olha só, percebam o seguinte: quando o juiz fixa a dosimetria da pena, fixa a pena base, ele olha para o artigo 59. Uma das circunstâncias judiciais está lá. Maus antecedentes. Aí você vai falar o seguinte, pega a folha de antecedentes criminais, a FAC, e vai falar assim, peraí, mas essa criatura, ela está respondendo por 5 inquéritos policiais e 3 ações penais. Maus antecedentes, vou aumentar a pena base por ela ter maus antecedentes. Pode? Não pode. Não pode. Súmula 444, ela diz, ações penais e inquéritos policiais não induzem maus antecedentes. Aí você vai falar assim, o que induz mau antecedente, Carol? Condenação transitada em julgado desde que você não utilize aquela condenação como reincidência. Aí para tudo e você fala assim, mas, bem, se ela é reincidência, como é que ela vai ser maus antecedentes? Raciocina comigo. Imagina que o doutor Daniel tem 2 condenações contra ele. 2 condenações nas costas dele. Uma por homicídio e outra por roubo. Agora, ele está respondendo por um terceiro processo. Digamos que ele agora esteja respondendo pelo processo de furto. Na dosimetria da pena, o juiz vai olhar para a folha de antecedentes criminais do Daniel e vai falar o seguinte. Quanto à fixação da pena base, ele tem maus antecedentes? Sim. Por quê? Uma condenação anterior vai servir de reincidência e a outra vai servir de maus antecedentes. Se ele tivesse apenas uma condenação anterior, esta condenação anterior só poderia servir para a reincidência, que é uma agravante. Não poderia servir para maus antecedentes. Só vai servir para maus antecedentes se aquela condenação não se prestar para a reincidência. Joia? Temos outras consequências dessa súmula 444. Me dá uma tela em branco, diretor. É o sistema da perpetuidade e da temporariedade em relação aos maus antecedentes. Olha só no material.
Medo de ser convencido e virar um penalista. Vai virar, Lucas, você vai virar. Nara, meu amor, ela é de contábeis. Já ela faz direito e vira penalista. Olha só, depois eu digo para vocês o resultado. Sistema da perpetuidade e sistema da temporariedade. O Supremo e o STJ chegaram à conclusão de que, quanto aos maus antecedentes, nós aplicaremos o sistema da perpetuidade. E quanto à reincidência, o sistema da temporariedade. Por quê? No sistema da temporariedade, a gente analisa o artigo 64 do Código Penal, inciso 1. Após 5 anos do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, ou melhor, da pena, há o fenômeno da reabilitação criminal. Ó, a criatura foi condenada, cumpriu a pena. Depois que ela cumpre integralmente a pena, no prazo de 5 anos, ela é considerada ainda reincidente. Passou o prazo de 5 anos, ela é tecnicamente primária. A reincidência some. Só que esta condenação, que ela não é mais considerada reincidente, passa a ser agora maus antecedentes. E aí não existe prazo. Por isso que se adota o sistema da perpetuidade quanto aos maus antecedentes. Para sempre, essa pessoa vai ostentar os maus antecedentes, vai ostentar o mau antecedente dela, decorrente de uma sentença penal condenatória irrecorrível, ou seja, definitiva, que não se presta mais à reincidência. Então, para aquele crime, ele já cumpriu pena, depois do cumprimento já passou o lapso temporal de 5 anos, já não é considerado mais reincidente, passa a ser considerado passa a ter a consideração dos maus antecedentes em razão daquela condenação. Então, a súmula 444, ela também se refere a esse sistema, porque eu só posso considerar maus antecedentes quando houver decisão definitiva condenatória. E essa decisão definitiva condenatória não pode ser considerado reincidente. Senão você tem bis in idem, uma única causa gerando 2 consectários, 2 consequências negativas para o réu. Não pode, não pode. Por esta razão, pelo princípio também da não culpabilidade, ninguém pode ser considerado culpado até decisão definitiva condenatória. Pelo princípio da não culpabilidade, não há que se falar em maus antecedentes quando aquela pessoa esteja ainda respondendo por inquérito ou por uma ação penal. Não ser o desfecho. Ela está respondendo, mas ela pode ser absolvida. E aí, eu já vou considerar maus antecedentes? Não posso, no material. Entenderam essa situação? Súmula 607 do STJ. A majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1 da Lei de Drogas, configura-se com a prova da destinação internacional das drogas. Ilna, um beijaço para você, querida. Seja bem-vinda. Jorge Francisco está falando aí, Campo Bonito como é que lê esse negócio aí? Indaiatuba. Quase uma analfabeta falando, né? Mas falei. Indaiatuba. Tráfico transnacional configura esta majorante da Lei de Drogas quando houver prova apenas da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição das fronteiras. Gruda aqui comigo agora.
Olha só. Imaginem que Samara, traficante importantíssima aqui do Brasil, ela pega a droga e ela quer mandar essa droga lá para a Europa. Quer mandar essa droga lá para a Europa. E ela pega essa droga, despacha a droga, só que a droga ela vai ser interceptada no Aeroporto Internacional de São Paulo. Nosso querido Guarulhos? É. Guarulhos. Beleza. Guarulhos é de São Paulo? É. Lá no Aeroporto Internacional de São Paulo. Pergunta aos senhores. Samara responderá pelo tráfico transnacional ou internacional com a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 1 da Lei de Drogas, que é o tráfico transnacional, que o tráfico transnacional é uma causa de aumento de pena apenas. Na terceira fase, o juiz aumenta a pena porque a pessoa quis encaminhar a droga de um país para outro. Samara vai ter esta causa de aumento de pena decorrente da transnacionalidade do tráfico? Vai. Ainda que a droga que ela encaminhou não tenha saído das fronteiras do Brasil. Basta o dolo, basta a vontade do traficante em transpor as fronteiras dos países. Incide a causa de aumento de pena. Esta súmula, volta no material, 607, também é aplicada para o tráfico interestadual. Existe uma causa de aumento de pena quando o agente quer encaminhar a droga de um estado para outro, uma unidade da federação para outra unidade da federação. Para a caracterização desta causa de aumento de pena, não precisa que a droga transponha as divisas estaduais. Não precisa. Basta o dolo do agente em querer ter vontade livre e consciente de encaminhar a droga para outra unidade da federação. Mesmo entendimento com o tráfico transnacional ou internacional. Basta demonstrar, basta ter prova do dolo do agente em querer encaminhar uma droga de um país para outro, ainda que a droga não chegue no país destino ou no estado destino. Se ela é interceptada antes de transpor ou a fronteira nacional ou a divisa estadual, não interessa. Isso não é elemento essencial para a caracterização da causa de aumento de pena. Isso já caiu tantas vezes na prova objetiva e discursiva e em peça, mas caíram várias vezes exatamente no material súmula 607, tanto para caracterizar o tráfico transnacional como o tráfico interestadual. Súmula vinculante 14. Se é vinculante é do Supremo, né? Se é vinculante é do Supremo, aqui eu coloquei realmente redundante, mas você não precisa falar súmula vinculante do Supremo. Esta súmula vinculante 14, nós, advogados, vocês, meus caros, ó que lindo, caro colega da advocacia, sim, vou chamá-los assim, porque eu sei que vocês passarão, eu sei que vocês terão êxito na aprovação. Seja nesta segunda fase agora, do 32º exame, que ocorrerá no dia 8, seja no dia 12 de dezembro, que é a segunda fase do 33º, você vai ter êxito. Creia, tome posse do que já é seu. Se você já não, desde o início, falar, não, eu vou estudar, vou fazer a prova, mas não estou confiante. Ah, não sou inteligente, gente.
não sou inteligente, não nasci para isso, minha vida assim, é tudo tão difícil. Pelo amor de Deus, se você já entra na guerra com essa mentalidade de derrota, você vai perder. Entra na guerra com mentalidade de vitória, ó, cabeça erguida, nariz em pé e fala o seguinte: esta prova é minha, esta OAB é minha. Vou fazer o que eu devo, as minhas obrigações, estudar com afinco, com disciplina, com foco. E eu vou conseguir. Seja agora, no dia 8, que você vai fazer a segunda fase, seja o dia 12 de dezembro, que é a segunda fase do seu 33º exame da OAB. Se veja fazendo a prova, se veja aprovado. Eu faço muito esse mecanismo comigo. Eu me vejo naquela situação que eu estou buscando. Eu me vejo, eu tomo posse daquilo antes de acontecer e luto para que aconteça. Também eu não relaxo. Deus cuida de mim muito, muito bem. Mas eu faço a minha parte. E é isso que ele diz. Faça a sua parte, minha queridinha. Que do resto, o papai do céu cuida. Mas faça a sua parte, tá? Amém. Tomem posse que a aprovação vai chegar. Súmula vinculante 14, doutores nós temos esse direito aqui, ó. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Olha só. Isso mesmo, Marina, lei da atração. Perfeito. Olha só, eu vou lá à delegacia defender meu cliente, né? Não é nem uma defesa, porque a gente sabe que no inquérito policial você não exerce o contraditório, mas eu vou garantir os direitos do meu cliente. Chego lá na delegacia, o delegado fala o seguinte: olha só, doutora, a senhora estudou, a senhora sabe que o inquérito policial é um procedimento investigativo e sigiloso. A senhora não vai ter acesso aos autos, não. Eu falo, o quê? Como? Repete. Mentira que eu não faço isso, não. Ele está errado. Súmula vinculante 14. Simplesmente eu vou falar, doutor, a súmula vinculante 14 diz que eu, advogada, tenho direito a ter acesso aos autos se eu estou representando o investigado. Olha aqui a procuração. Ainda, queridos, que eu não tenha procuração, esta súmula vinculante 14, ela é decorrente da própria lei no material. O Estatuto da OAB, no seu artigo 7º, inciso 14, ele traz exatamente o direito do advogado de ter acesso aos autos do inquérito policial, ainda que ele não tenha procuração. Então, a súmula vinculante 14, ela só veio para confirmar, corroborar, reforçar o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, o direito da gente, direito de nós, advogados, de termos acesso aos autos. Agora, o acesso aos autos do inquérito policial não é irrestrito. A gente tem direito aos elementos que já estão documentados. O que diabo é isso, Carolina? Aqueles elementos que já foram juntados, anexados aos autos do inquérito policial. Porque o inquérito policial corre, mas paralelamente correm diligências que estão sendo produzidas. Por exemplo, tem um inquérito policial aqui de organização criminosa, mas tem um procedimento paralelo, corre dentro da delegacia, de interceptação telefônica. Enquanto a interceptação telefônica não termina, claro que esse procedimento, esse incidente, não pode ser juntado aos autos. Porque se eu tiver conhecimento, o que eu vou falar para o meu cliente? Ó, cliente, tem um grampo aí no seu telefone. Vê como é que tu fala. Fala só bom dia, boa tarde, boa noite, reza a Bíblia e tá tudo ok. Por isso que nós, advogados, não temos acesso amplo e restrito, porque senão a gente vai frustrar a persecução criminal, isso é óbvio. Mas, uma vez documentado, uma vez existindo o inquérito policial, nós, advogados, temos direito, ainda que não haja procuração nos autos. É isso mesmo. Repete, doutor, repete que eu não tenho direito
A propósito, se me for obstada o meu direito de ter acesso aos autos do inquérito policial, qual é a petição cabível? Qual é a peça prático-profissional cabível? Estou chegando no final da prova. Cadê os penalistas de plantão? Professora, cabe mandado de segurança criminal? Cabe. Mas você lembra de uma peça chamada reclamação? Pois bem, cabe o mandado de segurança criminal? Cabe, porque você está violando um direito líquido e certo da gente, de nós, advogados. Mas a própria Constituição Federal previu que quando se viola súmula vinculante, se entra com uma reclamação. As súmulas vinculantes vinculam, o nome não é à toa, né? Ninguém vai dar um nome à toa ao instituto, vincula o poder executivo, o poder judiciário também, salvo não vincula o pleno do Supremo e não vincula o poder legislativo, por óbvio. Então, a polícia, que é poder executivo, tem que cumprir a súmula vinculante, senão vai ter reclamação. Senão vai ter reclamação constitucional, mas também cabe mandado de segurança em matéria criminal. Teremos material para essa aula? Não tem, diretor? Certamente o material está todo disponível para vocês. Tem muito mais súmula aí para vocês. A juízo a quem? Ana Luísa, se você está falando de uma reclamação no Supremo, se você está falando de um mandado de segurança criminal no juízo da primeira instância, lá no juiz da primeira instância, ok? Denise, prof, estou com um pouco de dificuldade com as teses de defesa nesta segunda fase, pois não me preparei para a primeira e nem acreditava que passaria. Pior que não tenho muito tempo para estudar. Gruda nas aulas do Gran Curso. Todas as teses, pelo menos as teses principais, estão lá. Então, gruda. E como é que você pode treinar? Fazendo as provas anteriores. Pelo menos faça uma prova inteira anterior, corrija pelo espelho da prova e os institutos que você não detiver maior solidez no conhecimento, vá para um estudo direcionado só àquele instituto, ok? Um beijo. Até amanhã, se não me engano, a gente tem programação Gran OAB, acho que tem mesmo, às 16 horas. Fiquem com Deus, bom estudo para todos vocês. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Um beijo, tchau, tchau, até um próximo encontro.